Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo 10 small caps que pagam dividendos e, claro, eu vou explicar aqui o critério que eu utilizei no vídeo, né, para considerar que empresa que é small cap e também para considerar que empresa que é pagadora de dividendos. Então eu vou explicar esse critério aqui, falar um pouco sobre as small caps, né, listar essas 10 ações aí, comentar brevemente sobre cada uma delas. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos. Lembrando que cerca de 78% das pessoas que assistem os meus vídeos, né, são pessoas que assistem recorrentemente os meus vídeos, elas vêm e voltam no canal. 78% das pessoas não são inscritas, então imagine se todos fossem inscritos, né, pessoal? Não custa nada aí para você, né? É de graça e vale muito para mim. Então, pessoal, fiquem aí comigo até o final do vídeo e sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E aqui eu estou mostrando na tela, né, a evolução aí nos últimos 12 meses do ETF Small 11. Por que eu estou falando desse ETF, né? Esse é um dos ETFs aí que seguem o índice das Small Caps, né? Então a gente vê aí que nos últimos 12 meses o ETF Small 11 caiu 13%, né? E esse, como eu falei, né, esse ETF ele replica o índice das Small Caps e claro, a gente está num cenário aí de aversão, né, à renda variável. Muitas pessoas, né, tiraram dinheiro da renda variável, foram para a renda fixa, taxa de juros alta. Então esse ciclo aí é normal que isso aconteça e as small caps geralmente acabam sofrendo mais, né, do que aquelas empresas de grande capitalização, de grande valor de mercado, as blue chips, né? Então é normal aí que elas acabem sofrendo, né, com esse cenário aí desfavorável a elas. E se a gente for ver aqui os indicadores do índice Small Cap, né? Basicamente essa aqui é uma média aí ponderada, né, das empresas que fazem parte desse índice, né, dessa carteira teórica, né? Então, para quem não sabe, né, assim como o Ibovespa é uma carteira teórica, né, e o Ibovespa tem forte presença aí de empresas muito grandes como Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Vale, né? Já aqui nas small caps, né, a gente tem empresas de menor valor de mercado e a gente pode ver que na média as small caps, então, elas pagaram 3,42% nos últimos 12 meses e na média elas negociam aí a um PL de 10, né, pessoal? Então isso aqui é interessante para a gente ver uma média aí das small caps negociadas na Bolsa de Valores. E aqui no vídeo eu estou trazendo 10 empresas que têm um valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais. Esse parâmetro aí, né, para considerar o que é uma small cap ou não, né, que é o valor de mercado, ele varia muito. Algumas pessoas consideram um valor um pouco abaixo ou um pouco acima. Então, claro, você pode ser mais rígido, né, em considerar uma small cap, de repente, uma empresa com valor de mercado inferior, né, menor que 10 bilhões. Ou você pode ser um pouco mais livre aí também, né? Então, isso aqui é muito relativo, né? A nossa bolsa, inclusive, tem muitas fake small caps, né? Como o pessoal chama. Então, claro, isso aqui vai muito do critério do investidor. Para esse vídeo, eu utilizei o parâmetro de empresas com valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais e considero pagadoras de dividendos aquelas empresas que pagaram no mínimo 6% de dividendos nos últimos 12 meses. Então vamos lá, a primeira ação é uma ação que eu gosto muito, a ação da Irani. A Irani que atua, né, no setor aí de papelão ondulado, de embalagens sustentáveis, né? Tem um setor aí que tem muito para crescer, tem espaço para crescer. A Irani, ela é uma small cap, né, pessoal? Ela tem um valor de mercado ali um pouco acima de 2 bilhões de reais, tem um free float de 40%, faz parte do novo mercado. É uma empresa que tem bons fundamentos, como eu vou mostrar, e ela faz também programas aí de recompra de ações, gerando mais valor aos acionistas. Então, a Irani é uma empresa bem redondinha na minha visão, que costuma passar por todos os meus filtros, porque a gente pode ver aqui que ela tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,5% e mesmo tendo um dividend yield tão bom assim, com margens excelentes, né, de 44% margem bruta, margem líquida de 21%, um ROI de 34%, ela tem um endividamento baixo e o custo da dívida dela é muito menor do que o ROIC, ou seja, o retorno sobre o capital investido. Então,
para a Irani não vale a pena pegar dinheiro e quitar a dívida, não, para ela realmente vale a pena ela ter aquela dívida, que é uma dívida baixa, bem sob controle mesmo da Irani, e ela rentabiliza muito mais essa dívida, e a gente pode ver aqui que ela negocia, né, a um PL de 5 e a apenas 4 vezes EBITDA. Então, por essa razão, eu considero que a Irani é uma empresa assim, bem descontada ainda pelo mercado. Né? É uma empresa que ela pode ser considerada fora do radar, porque como ela tem um valor de mercado baixo, ela não tem uma liquidez aí diária tão alta, então os grandes fundos não conseguem montar posição nessa empresa. Então, Irani é uma empresa aí bem interessante da Bolsa de Valores, na minha visão. É uma small cap que paga dividendos. E lembrando aqui, a Irani provavelmente vai anunciar dividendos no próximo mês, em novembro, porque pelo histórico dela a gente pode verificar que tanto em 2020 quanto em 2021 ela anunciou dividendos em novembro. Então, muito provavelmente, começo de novembro, Irani deve anunciar dividendos, por essa razão que ela faz parte aí da estratégia do dividendo inteligente agora para outubro. Né? É uma daquelas ações que pode valer a pena de acumular durante o mês de outubro para receber um anúncio de dividendos em novembro. E a segunda ação é uma ação que eu também gosto muito, também falo bastante aqui no canal, é a ação da Brasil Agro, Agro 3. Brasil Agro tem um valor de mercado ali um pouco acima, né, quase, né, de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Também do novo mercado, tem um free float de 50%, então tem dados interessantes aí do ponto de vista de governança corporativa. E ela pagou nos últimos 12 meses 14% de dividend yield, ela tem capacidade de pagar mais dividendos. Brasil Agro é uma empresa bem interessante, né? Claro, ela vende, né, o resultado da colheita e da safra, né? Então vende milho, vende feijão, vende soja principalmente, mas o grande negócio da Brasil Agro é comprar terras agrícolas, né? Desenvolver essas terras, né? Melhorar a infraestrutura dessas terras e depois então vender essas terras, né, já valorizadas. Então, Brasil Agro tem um segmento aí bem interessante na minha visão. Ela negocia um PL de 6, né? Então eu acho que ela tem sim um certo desconto ainda, sendo que ela tem uma margem bruta boa, margem líquida boa, ROI bom, crescimento de receitas e de lucros nos últimos 5 anos. Como eu falei, eu acho que ela tem espaço sim para continuar pagando bons dividendos, tem uma liquidez corrente de 3,28, então realmente números muito bons. E a terceira ação aqui é um banco, né? Um banco que na verdade ele tem aí como foco as pessoas jurídicas, o banco ABC, é uma empresa bem interessante também na minha visão. Ela já tem um free float mais baixo, segmento de listagem dela, né, é o nível 2, ela é aí uma empresa com valor de mercado abaixo dos 5 bilhões de reais e como a gente pode ver, ela negocia um PL de 7, o que é ainda abaixo aí do Ibovespa, né, abaixo também da própria média aí das small caps. Né? Ela tem um dividend yield de 6,06%, então um dividend yield ali no limite, né, do que eu defini aqui como critério para o vídeo. Tem boas margens, um bom ROI também, uma liquidez corrente tranquila. Banco ABC é um banco que na minha visão tem uma carteira de crédito boa e que tem espaço para crescer, né? Então é um banco mais enxuto, né, mas bem interessante também para o investidor. E a próxima ação aqui, a quarta ação, é a Wiz, né? Wiz de seguros, né? Corretagem de seguros. A Wiz ela passou por uma transformação muito grande porque teve o rompimento do contrato da Wiz com a Caixa, mas na minha visão ela está conseguindo sim substituir, né, essa receita que vinha da Caixa muito bem. Ela tem um valor de mercado aí abaixo dos 2 bilhões, o valor de mercado dela está em 1 bilhão 271 milhões de reais. E a Wiz ela sempre esteve aí nas carteiras de dividendos, né? Então ela tem um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,4%, que eu considero muito bom, principalmente visualizando aí esse cenário da Wiz, né, que é um cenário desafiador que ela está conseguindo passar na minha visão. Ela tem aí um ROI bom, um ROIC bom, boas margens, ela trabalha ali, né, com um EV/EBITDA de 4 vezes, então é uma empresa bem interessante também na minha visão. E a quinta ação aqui é Iochpe Maxion. Na minha visão, essa é uma ação bem descontada pelo mercado. Ela é do setor industrial, né? A gente sabe que o setor industrial costuma ser aí o primeiro a sentir os efeitos de uma crise e o último a se recuperar. Ela tem um valor de mercado abaixo dos 2 bilhões também, tem um valor de mercado aí de 1 bilhão 898 milhões de reais, tem um free float muito bom de 85%, é do novo mercado. E ela tem um PL de 3 e um EV/EBITDA de 3 vezes, sendo que ela pagou nos últimos 12 meses 14%, quase 15% de dividend yield, né?
Claro, como o setor industrial, né, ela tem uma margem líquida aí baixa, né, de 3,92%, então o investidor tem que saber se ele se sente confortável em investir numa empresa que tenha uma margem líquida baixa, mas isso é do setor industrial, né? Mas é uma empresa que cresce receitas, que cresce lucros nos últimos 5 anos, então realmente eu acho que Maxion, na minha visão, é uma empresa bem descontada pelo mercado. E a próxima ação aqui é uma holding, né? A Simpar, como vocês podem ver por essa tela aqui, ela participa de várias outras empresas, né? Então, principalmente aí do setor logístico, né? De concessionárias também. Então a gente vê aí, pode dar como destaque aqui, né? A Movida, né? O grupo Vamos também. E a Simpar, ela tem aí um valor de mercado de 8 bilhões 610 milhões de reais, já tem um free float mais baixo aí de 27%, mas aceitável, é do novo mercado. E a Simpar, ela também ficou quase no limite ali que eu defini como pagadora de dividendos, né, pelo menos 6%. Nos últimos 12 meses ela pagou 6,05%, negocia um PL de 11 a 5 vezes EBITDA. É uma empresa que ela tem sim uma certa alavancagem, é uma holding, né? Então ela tem os riscos de holding também. O benefício é que ela investe em vários negócios, né? Então, em um determinado momento um negócio pode ir mal, outro bem e compensar, mas ela tem aí boas margens, a margem líquida dela, claro, é baixa. É uma empresa bem interessante na minha visão, né? Mas eu prefiro, por exemplo, eu pessoalmente prefiro investir diretamente na Movida, né? Que é uma das empresas das quais aí a Simpar tem participação. A Movida, na minha visão, é uma empresa bem interessante. Para quem já conhece aqui o canal, eu já fiz vários vídeos sobre a Movida. É uma empresa que eu pessoalmente gosto, né? Ela tem ali um valor de mercado abaixo dos 5 bilhões de reais, um free float de 36%, do novo mercado também. E nos últimos 12 meses ela pagou mais de 10% de dividendos. Eu não acredito que esses dividendos vão ser mantidos, eles devem reduzir, né? Porque a gente pode ver que a Movida ela é uma empresa aí que tem uma alavancagem alta, né? E até por isso que as cotações dela caíram bastante nos últimos meses, né? A gente vê que ela é uma ação que apanhou bastante do mercado porque ela tem uma alavancagem alta. Essas ações de empresas que têm alavancagem alta, elas costumam sofrer em períodos de ciclo de alta, né, da taxa de juros. Porque o que acontece, né? O mercado acaba tendo o receio de que o resultado operacional da empresa possa ser comido, né, pelas despesas financeiras. Mas a Movida ela vem mostrando um spread muito bom, né, na diferença ali entre o custo da dívida e o ROIC, né? Então a Movida para ela realmente está valendo a pena ela ter essa dívida porque ela consegue rentabilizar muito bem esses valores, né? Rentabilizar muito bem esse capital investido, né? Então, por essa razão, eu acredito que Movida é uma empresa aí que está, de certa forma, adormecida e que quando a taxa de juros cair, muito provavelmente é uma ação aí que tem tudo para valorizar, né, para destravar valor. Porque, por mais que exista essa circunstância dela ter uma alavancagem alta, o fato é que ela cresce receitas e cresce lucros de forma impressionante aí nos últimos anos. E ela é negociada a um PL de apenas 5 e a apenas 4 vezes EBITDA. Então, a Movida, na minha visão, é uma das ações mais baratas aí da bolsa nesse momento. Tem boas margens, como eu já falei, bom ROI, bom ROIC. Então, uma empresa bem interessante, muito boa na minha visão. E a próxima ação aqui é a da Randon. A Randon, para quem não sabe, né, ela atua aí fabricando, né, implementos rodoviários. Então, ela fabrica carrocerias, reboques, semi-reboques, né, e a Randon ela pagou nos últimos 12 meses 7,4% de dividend yield, negocia um PL de 4 a 4 vezes EBITDA. Ela tem ali um endividamento razoável, né? A liquidez corrente dela é boa, 2,08. Ela tem boas margens, a margem líquida é mais baixa, como eu já falei, setor industrial costuma ter margens líquidas mais baixas, né? Mas para setor industrial acredito que ela tenha uma margem líquida aí boa, né? E a Randon ela tem um valor de mercado ali de pouco mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais, um free float de 60%. Então, Randon é uma empresa também que cabe aqui, né, nesse vídeo. E a próxima ação aqui é a ação da Santos Brasil. Santos Brasil que atua principalmente no setor aí de logística, armazenagem, né? Ela atua especificamente em operações portuárias, né? E a Santos Brasil ela tem um valor de mercado de pouco acima de 7 bilhões de reais, um free float bem grande, né? 99,42%. Ela pagou nos últimos 12 meses 8,33% de dividend yield. É uma empresa que tem mais caixa do que dívida, porque a gente vê que o indicador de alavancagem dela é negativo, né? É menos 0,97 vezes.
tem uma liquidez corrente grande, 2,59, negocia a 9 vezes EBITDA e é um PL de 18, então é uma ação que eu não considero que esteja barata, né? Mas é uma ação aí bem interessante desse setor, né? De repente para diversificar carteira, paga dividendos, tem ali boas margens, então Santos Brasil também entra aqui nesse vídeo, né? E a última, 10ª e última ação aqui desse vídeo é de um banco de investimentos, né, o BR Partners. Esse banco aqui ele tem um valor de mercado abaixo aí dos 2 bilhões, o valor de mercado dele está em 1 bilhão, 1 bilhão e meio, né? Free float de 54%, nível 2 de listagem, e o BR Partners tem aí um dividend yield nos últimos 12 meses na casa de 8%, negocia um PL de 10, tem boas margens, né? Um banco de investimentos aí que na minha visão tem espaço para crescer, então por essa razão entrou aqui nessa lista. E pessoal, eu quero saber se vocês têm alguma dessas 10 ações aí em carteira, quero saber o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam dessas ações ou não, se vocês gostam de small caps ou preferem passar longe, qual que é a estratégia de vocês, eu quero saber, deixem comentários aí, eu aprendo muito com vocês nos comentários, então eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.